Eu assisti Mike 17 e essa é a minha sincera opinião. That's it. Mickey, deep breaths, fill your lungs. Imagine there's an unknown virus in the air, And you're sucking in every single microscopic particle floating around. all the viruses. So good? Novo filme de ficção científica dirigido pelo Bong Joon-ho, mesmo diretor de Parasita, e com um elenco de peso como Robert Pattinson, o Mark Ruffalo, o Steven Yeun, a Naomi Ackie, a Toni Collette e mais uma galera que carrega esse filme muito bem. Na narrativa, a gente vai acompanhar um futuro distópico em que a Terra está em colapso, então a humanidade decide colonizar novos planetas com a viagem espacial. O nosso protagonista, o Mike, ele faz umas certas merdas aqui na Terra e ele resolve se alistar nessa viagem como objetivo de fuga. E vamos combinar que ele não é um dos personagens mais inteligentes. Então ele sem querer se alista no projeto Descartáveis, que em resumo, sem spoiler, o trailer já deixa claro isso pra gente, ele é uma cobaia humana que vai pra morrer. Só que ele é impresso novamente, o seu corpo é literalmente impresso numa impressorinha e aí as suas memórias voltam para o seu corpo. Então ele é usado constantemente de maneira totalmente desumana e brutal para fazer testes. E não bastando ele morrer dessa forma, ele é tratado literalmente como um objeto, como um rato de laboratório. E aí o filme, ele se baseia nessa questão existencialista de qual é a sensação de morrer, para criar toda a sua narrativa. E é um filme extremamente divertido, uma narrativa que conduz muito bem. O filme tem mais de 2 horas, mas você nem percebe o tempo passar. E logo de destaque, Robert Pattinson tá com uma atuação maravilhosa, não só como protagonista, mas também como coadjuvante, porque ele faz 2 versões de Mike, ele faz o Mike 17 e faz o Mike 18, e o que é legal é que eles são personagens que contrastam totalmente. São personagens muito diferentes. A entonação de voz, as expressões, as atitudes, e é incrível ver como o Robert Pattinson conseguiu trazer muito bem esses 2 personagens. Eles são muito diferentes e ver os 2 em cena fica mais forte ainda isso. Mas não é só ele que carrega esse filme, o Mark Ruffalo também tá muito bem como um antagonista totalmente atrapalhado, um líder político que não consegue vencer as eleições na Terra e resolve fazer esse projeto espacial. Então, sem sombra de dúvidas, é um filme que, se você não gostar da narrativa, só pelas atuações já vai valer o seu ingresso. E é um filme que ele deixa claro desde o começo a sua sátira política e todas as suas questões filosóficas, morais e religiosas, porque ele trabalha uma questão que, para o ser humano, é muito complexa, que é a morte. Só que é a questão de e se nós morrermos e pudermos voltar com um novo corpo? O filme brinca um pouco disso. O Mike, ele, toda vez que ele morre, ele é ele mesmo ou é uma nova versão dele apenas com as memórias? E aí vai entrando várias questões filosóficas. Quem é a versão original? Porque nós somos a nossa carne ou nós somos a nossa consciência, o nosso pensamento, as nossas memórias? Entrando na parte mais crítica, se a gente for comparar o filme com o filme anterior do diretor, o Parasita, é óbvio que ele vai ser um filme inferior. Parasita é um filme fora da curva, é um filme sobrenatural. Se a gente for comparar os últimos campeões do Oscar, que são lá os escolhidos o melhor filme do ano, eles são muito inferiores a Parasita. Então é óbvio que a gente não pode criar essa comparação. É óbvio que a gente vai com a expectativa pro cinema. A gente espera ver um filme tão bom quanto Parasita, sabe? No mesmo patamar que Parasita. Mas Bong Joon-ho, ele é um cara muito eclético. Ele é um cara que consegue criar vários tipos de filme diferente. Mas, pensando num filme como um todo e esquecendo Parasita, ele critica essa questão de o quanto nós somos descartáveis no sentido econômico. Visando lucro ou visando o melhor para um dado grupo social, nós somos seres descartáveis. Então ele é ali brutalmente morto o tempo todo, visando um suposto progresso, um suposto melhor para aquele grupo humano que está nesse planeta gelado. Então ele cria todas essas questões. Ele traz, inclusive, algumas pitadinhas de neonazismo, ele traz algumas pitadinhas de crítica ao capitalismo, só que eu sinto que em algumas coisas ele não se aprofunda tanto. É óbvio, trazer muitos temas, você não vai conseguir se aprofundar em todos. Outra questão no sentido narrativo é um filme que ele vai no questão do tosco, o quanto certas atitudes são toscas. E dentro da narrativa, em vários momentos isso faz sentido, mas tem outros que não, que infelizmente tem outros momentos que ele é tosco porque ele é tosco. Parece que ele não funciona, parece que ele perde um pouco o time. A única coisa que me desapontou é o final. Esperando o Bong Joon-ho e esperando esse tipo
tipo de filme com esses temas muito filosóficos, eu esperava um final diferente, não um final que foi proposto. É um final que eu senti uma pegada um pouco filminho de tela quente, e eu esperava um pouco mais de certos andamentos no filme. Eu esperava que alguns momentos fossem desenrolar melhor. E também sinto que a gente tem blocos de cenas, blocos de sequências que são um pouco desnecessárias, que ele cria ações e cria conexões que não precisavam. Então, ao meu ver, é isso. É um filme que, sim, ele vale no quesito entretenimento, ele é divertido, ele sim tem camadas de discussão importantes e que são bem abordadas, outras, infelizmente, não são tão bem aprofundadas. Ele é um filme que se baseia no tosco de maneira muito boa, mas que, infelizmente, possui momentos que são toscos por si só e que perdem o time e que causam uma certa estranheza não tão positiva. E é um filme que, no quesito ficção científica, ele não inova tanto, mas ele se utiliza de questões que já foram abordados em outros filmes de ficção científica de uma maneira muito legal e diferente, não dá pra negar. Mas dizer que ele inova, de trazer uma inovação na ficção científica, com certeza não. Mas ao meu ver é isso, é um filme aí que vale, mas que podia ser melhor, mas que também não é tão ruim assim. Atuações boas, narrativa legal, divertida, mas podia se aprofundar mais em outros temas.